Olá, então vamos hoje gravar a aula sobre o Immanuel Kant. Portanto, é uma teoria ética, como vocês já vos tinha falado hoje, que vão trabalhar sobre Kant ou sobre Stuart Mill. Portanto, estejam com atenção com aquilo que eu vou dizer. E depois, mais tarde, eu vou enviar-vos o PowerPoint também. Ora bem, Kant, só um bocadinho. Kant, quem foi? Foi um filósofo prussiano, que nasceu em 1784 e morreu em 1802, e foi um dos mais importantes defensores da concepção deontológica da moral. Kant pensava que a moral consistia num conjunto de regras absolutas que definem o que é permissível e obrigatório fazer e que impõem um certo número de barreiras morais à atividade dos agentes, quaisquer que sejam as consequências dela decorrentes. Não mentir, não cometer homicídio, respeitar a palavra dada, entre outros exemplos, é exatamente aquilo que nós chamamos as normas absolutas. Além disso, Kant atribuía a maior importância às intenções com que as ações são praticadas, não eram as consequências das ações propriamente ditas, mas sim a intenção com que as ações são praticadas. Sem saber que intenções deram origem a uma ação, não é possível estabelecer o seu valor moral. Por muito benéficas que sejam as consequências, ainda assim uma ação pode não ter valor moral. Vamos explicar melhor o que é isto. Portanto, o exemplo de dois merceeiros. Vamos imaginar dois merceeiros com intenções diferentes. Ambos fixam o preço o que seria justo cobrar aos clientes, ou seja, procura não inflacionar os preços. Só que um deles fala para não perder os clientes, para não desagradar aos clientes. E a sua motivação é egoísta e é interessada. Já vamos ver porquê. No segundo, ele não aumenta os preços porque considera ser essa a sua obrigação. Ele age apenas por dever, não por um benefício pessoal, mas porque ele acha que essa é a sua obrigação. Embora estas ações tenham a mesma consequência, nós podemos ver que elas não têm o mesmo valor moral. Para Kant, uma ação só tem valor moral quando é apenas praticada por dever, que é o segundo caso. Uma ação pode estar em conformidade com o dever, ou seja, a consequência até ser boa. Vamos imaginar alguém a atravessar a rua, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, não é? E não ter sido praticada por respeito para com o dever. Pode querer impressionar uma pessoa que está a passar, por exemplo. O merceeiro fixa preços justos apenas porque é do seu interesse pessoal, enquadra-se neste caso. É possível agir em conformidade com o dever por razões de interesse pessoal, mas a sua intenção não é de respeitar o dever enquanto tal. Aquilo que motiva a decisão é fazer o que mais benefício lhe traz. Portanto, temos aqui uma diferença entre agir por dever e agir em conformidade com o dever. Agir por dever é quando nós agimos tendo em conta a nossa obrigação moral, enquanto que agir em conformidade ao dever trata-se de agir em benefício pessoal, ou seja, por interesse, por razões egoístas, e por isso elas são as duas atitudes diferentes. Kant pensava que todos os seres racionais encontram dentro de si o sentimento do dever. É este sentimento que está na base da moral. Kant pensava que é a razão que nos dita as normas morais que temos a obrigação de respeitar, por ser universal e não variar no espaço e no tempo, e também não estar dependente dos sentimentos que podem variar de pessoa para pessoa. Mas as normas morais têm que ser universais. Basear a moral nos sentimentos torná-la-ia subjetiva. Agir moralmente, segundo Kant, consiste em cumprir o dever pelo dever. É esta a essência da moralidade. Ou seja, vamos imaginar que nós temos um caso, vamos salvar uma pessoa, ou duas pessoas, temos que escolher entre duas pessoas que vamos salvar. Uma é nossa amiga, a outra não é. Se nós agirmos movidos pelo interesse de salvar a nossa amiga, essa ação não tem um valor moral propriamente dito. Porquê? Porque foi comandada pelos nossos sentimentos e não pela nossa razão. O que é que são obrigações absolutas e não absolutas? A moral impõe-nos obrigações para conosco e também para com os outros.
No entanto, existem dois tipos básicos de obrigações. Umas são aquelas que adquirimos apenas em certas circunstâncias, mas não em todas, e as obrigações que se nos impõem de forma absoluta, seja quais forem os nossos desejos. Vamos dar um exemplo para a primeira. Para estudarmos economia, vamos imaginar que vocês querem entrar para a economia, têm que fazer um exame de ingresso de economia e estudar para ele. Mas essa obrigação desaparece se não forem para esse curso, não é? E, portanto, não precisam de fazer o exame. Por outro lado, há ações que são obrigações morais que nós temos que fazer, que não podemos fugir a elas. E aquilo que nós chamamos os imperativos hipotéticos. Os imperativos categóricos têm a ver com essas obrigações absolutas e não absolutas. Kant chamou imperativo hipotético ao tipo de obrigações que assumimos para atingir determinados objetivos. Ou seja, quando nós queremos ou vamos fazer um exame em função de um curso, nós estamos a agir segundo o imperativo hipotético, ou seja, estudar é bom, a ação em si é boa, mas não é considerada moral. A palavra imperativo significa obrigação ou dever, por outro lado, a palavra hipotético refere-se às obrigações que adquirimos apenas na condição ou na hipótese de termos um certo objetivo ou um certo desejo. A proposta kantiana é que as nossas obrigações morais não são apenas hipotéticas. A obrigação de salvar uma pessoa que está a afogar-se, caso esteja em poder do agente fazê-lo, não depende do agente ter ou não desejo relevante. Este tipo de obrigações é-nos imposto pela razão e não depende de quaisquer desejos ou sentimentos especiais. Temos a obrigação absoluta de ajudar os outros se pudermos fazê-lo, tal como temos a obrigação absoluta de cumprir as nossas promessas. Kant chamou estas obrigações que precisamos absolutamente respeitar em todas as circunstâncias imperativos categóricos. A palavra categórico quer dizer absoluto ou incondicionado. Segundo Kant, as nossas obrigações morais são categóricas e não são hipotéticas. O que é a moral? A moral é um conjunto de regras que refletem várias obrigações específicas, como nós já vimos, cumprir com a palavra, não roubar, não matar, etc. Ao agir de acordo com estas regras e outras do mesmo género, estamos a seguir mandamentos que são universalizáveis. Já vamos ver o que é isto de ser universalizável. Isto é, mandamentos que nós podemos desejar que todos respeitem. Por isso, Kant formulou duas máximas em relação a este propósito. Haveria uma única regra moral básica, que é a da universalização da lei. E então há duas máximas que ele formula para caracterizar esta regra moral básica. Age de maneira a que a regra a que obedece a tua ação possa constituir uma lei universal. É esta a lei básica da razão que Kant designou imperativo categórico. A segunda formulação dessa regra moral é: age de maneira a usar as pessoas nunca apenas como um meio, mas como um fim em si. Significa isto dizer o quê? Que estamos proibidos de usar as pessoas como instrumentos para satisfazer as nossas necessidades e interesses. É nosso dever respeitá-las, tendo em consideração que são seres racionais e autónomos. Ou seja, isto é muito simples, porque isto é uma aplicação kantiana daquilo que faz aos outros aquilo que gostarias que fizessem a ti. Portanto, isto deve ser uma máxima universalizável. A ética de Kant, isto é uma objeção que se pode fazer à ética de Kant, não nos diz que ações têm valor moral, diz-nos com que intenção as ações devem, em geral, ser praticadas para ter valor moral. A ética de Moisés, por exemplo, os 10 mandamentos, têm um conteúdo preciso, mas de acordo com Kant, uma pessoa pode obedecer aos mandamentos de Moisés apenas por ter receio que Deus a castigue e não por pensar que os mandamentos são realmente bons e justos. A lei moral proposta por Kant, pelo contrário, não prescreve qualquer conteúdo preciso, é puramente formal. Limita-se a dizer, seja qual for o conteúdo da ação, qual a forma a que deve obedecer a regra nela exemplificada, ter um modelo capaz de ser imitado por todos os seres racionais. A defesa de Kant de que existem regras absolutas enfrenta duas objeções principais. A existência de normas absolutas gera conflitos de deveres insolúveis, e o imperativo categórico não nos obriga a considerar regras morais como absolutas. Vou-vos dar um exemplo do primeiro.
Vamos imaginar que alguém, um judeu, por exemplo, que foge do nazismo e é escondido numa casa. Há uma testemunha que vê esse judeu nessa casa e é interrogado pelos nazis para saber onde é que está o judeu escondido. Estamos a falar no tempo do nazismo, obviamente. Aqui pode acontecer dois casos. O certo, segundo a época e segundo a regra, seria a pessoa dizer onde se encontrava o judeu. Porquê? Porque a regra é não mentir. Portanto, a regra não seria ajudar aquela pessoa em questão, mas a regra seria não mentir. Portanto, gera um conflito entre ajudar e não mentir. Portanto, gera conflitos de deveres insolúveis. Por outro lado, o imperativo categórico não nos obriga a considerar regras morais como absolutas. Porquê? Porque o imperativo categórico, neste caso, ao gerar conflitos de deveres insolúveis, parte, ou como é que eu ia explicar isto melhor, deixa-nos esquartejados entre deveres, não é? Porque, por um lado, nós não podemos mentir, por outro lado, nós temos que ajudar os outros, temos que respeitar o outro como ser humano. Portanto, esse imperativo categórico não nos obriga a considerar essas regras morais como absolutas, não é? Porque nós estamos divididos. Então, qual é que é a conclusão? A conclusão é que aceitar o imperativo categórico não implica, portanto, aceitar regras morais absolutas. Eu espero que tenha sido clara. De qualquer maneira, já sabem que podem sempre perguntar-me dúvidas que tenham sobre o tema, e isto não é assim tão transparente nem tão fácil quanto parece, e é possível que quando vocês lerem surjam várias dúvidas sobre o tema, está bem? Pronto, então boa tarde para vocês, fiquem bem.